Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia e o tema de hoje é negócio jurídico. Eu fiz um vídeo anterior conceituando fato jurídico, ato jurídico, ato lícito, ato ilícito, fatos naturais, oriundos da natureza, fatos humanos, oriundos da vontade humana. E hoje o tema é negócio jurídico. Eu vou começar com a conceituação, tá bom, pessoal? De acordo com o professor Antônio Junqueira de Azevedo, é um doutrinador, ele define negócio jurídico como a manifestação de vontade destinada a produzir efeitos jurídicos. Para Orlando Gomes, outro doutrinador, ele define como o negócio jurídico, como a declaração de vontade dirigida à provocação de determinados efeitos jurídicos. Para Roberto Ruggiero, ele define como a declaração de vontade emitida em obediência aos seus pressupostos de existência, validade e eficácia, com o propósito de produzir efeitos admitidos pelo ordenamento jurídico. Para o professor Tiago Vendramini, fato jurídico é um acordo ou manifestação de vontade que tem como objetivo gerar efeitos jurídicos tais quais criar, modificar, transmitir, resguardar ou extinguir direitos. O negócio jurídico tem que ter finalidade negocial visando a composição de interesses decorrente da autonomia privada do indivíduo. Essa é a conceituação do professor Tiago Vendramini. Dentro dessas definições, pessoal, a gente tem 4 pontos que são importantíssimos: aquisição, conservação, modificação e extinção. Esses pontos fazem parte do negócio jurídico. O que seria aquisição, né? Compra e venda de um bem, uma propriedade, isso é aquisição. A compra e venda de um bem. No caso aqui o exemplo é a propriedade. Conservação, locação de um imóvel como garantia de fiança. Modificação, o credor de uma dívida que decide, adiar o seu vencimento. Extinção seria as partes que decidem extinguir um contrato. Completando essa parte de conceituação, pessoal, quando a gente fala de negócio jurídico, ele é uma espécie do ato lícito, porque o ato lícito ele se divide em ato jurídico em sentido estrito, negócio jurídico e ato-fato jurídico. Então, o negócio jurídico é uma das espécies do ato lícito. Só para você entender, para entender onde é que ele está contextualizado, né? Ainda dentro das conceituações, Maria Helena Diniz, no seu livro Curso de Direito Civil Brasileiro, Teoria Geral do Direito Civil, esse livro aqui, ela conceitua o negócio jurídico como é o poder de autorregulação dos interesses, que contém a enunciação de um preceito, independentemente do querer interno. Eu não sou muito fã desse conceito não, porque é um conceito muito complicado. Você vê, olha só, é o poder de autorregulação dos interesses. É o poder que regula os interesses, né? Que contém a enunciação de um... É palavrinha chata de falar, né? Enunciação de um preceito, quer dizer, que anuncia uma forma, um preceito, um jeito, uma forma, né? Independentemente do querer interno. Olha, essa autora é muito boa, tanto é que eu até indico um livro dela. Onde é que está? Esse aqui, o Compêndio, esse livro aqui é um livro muito bom, que é o Compêndio à Introdução da Ciência do Direito. Maria Helena Diniz é uma grande doutrinadora, mas tem hora que ela complica as coisas, que ela pega o simples e põe numa linguagem que você tem que pegar 4 dicionários para tentar entender. Bom, é só minha opinião, tá? Mas esse livro aqui dela, eu vou fazer um contrapeso aqui, porque é um livro muito bom.
Compêndio de Introdução à Ciência do Direito, porque é um livro que você lê, depois você fica com muita informação no inconsciente, é bem bacana. Mas tem hora que, poxa, ela vai dar um conceito, ela rebusca tanto esse conceito, que às vezes é um conceito simples, que é fácil de você entender. Eu não sei se é porque realmente ela trabalha muito com essa veia científica do direito, né? Mas tudo bem, vamos parar de falar da Maria Helena Diniz, que é uma grande doutrinadora, merece o nosso respeito, né? Vamos lá, vamos continuar. Quais os requisitos do negócio jurídico, pessoal? Primeiro, quais os requisitos da existência, né? Porque quando você fala de negócio jurídico, você tem que entender quais os elementos da existência. Declaração de vontade, finalidade negocial, idoneidade do objeto. Tá certo? É isso. São pressuposto, pessoal, que se faltar um desses itens que eu falei, declaração de vontade, finalidade negocial, idoneidade do objeto, se faltar um desses itens, o negócio é nulo, tá? Por quê? Porque é como aquela... O que é crime, né? Que é fato típico, ilicitude e culpabilidade. Se faltar um desses itens, deixa de ser crime, se torna atípico. É a mesma coisa o negócio jurídico. Observação: o negócio jurídico não surge do nada, exigindo-se para que seja considerado um negócio jurídico o atendimento a certos requisitos mínimos, tá? Requisitos também de validade. O que são os requisitos de validade? Eu falei dos requisitos de existência, que é declaração de vontade, finalidade negocial e idoneidade do objeto. O que são os requisitos de validade? Capacidade do agente, objeto lícito, possível e determinável. Terceiro elemento dos requisitos de validade, forma prescrita ou não defesa em lei. Ok? Primeiramente, pessoal, vamos falar dos requisitos de existência. São os elementos estruturais do negócio jurídico com relação aos requisitos de existência. Como eu falei, a declaração de vontade. A declaração de vontade é a fonte geradora do negócio jurídico. Mas preste atenção, pessoal, não é a vontade, mas a sua declaração. Tá? Eu estou falando do primeiro elemento do requisito de existência do negócio jurídico. Observação: a reserva mental não gera negócio jurídico. Trata-se da autonomia de vontade do indivíduo em âmbito privado, que gera um vínculo coercitivo entre as pessoas, um vínculo obrigatório entre as partes. Isso é a declaração de vontade. O segundo elemento é a finalidade negocial. Tá? Todo negócio jurídico tem que ter uma finalidade, e essa finalidade tem que ter um consenso entre as partes que fazem parte daquele negócio jurídico. Deixa eu ver se eu estou aqui seguindo certinho, tá? O que é a finalidade negocial? O conceito, né? É o propósito de adquirir, conservar, modificar ou extinguir direitos. Essa é a finalidade negocial. Ou seja, o desejo de gerar esses efeitos jurídicos através da manifestação da vontade. Quais efeitos jurídicos? Os efeitos de adquirir, conservar, modificar e extinguir direitos. Isso é a finalidade negocial. Quando ela é múltipla, os efeitos são múltiplos num só negócio, aí deve-se considerar a autonomia privada, que permitirá a fixação das regras do negócio jurídico, como o preço, o prazo, a forma de pagamento. E o terceiro elemento do requisito de existência, pessoal, é a idoneidade do objeto. O objeto pretendido pelos negociantes deve ser idôneo à finalidade que pretende alcançar.
Por exemplo, se pretende um contrato de comodato, o objeto deve ser infungível para que possa, ao final do contrato, ser devolvida ao comodante. Para constituir uma garantia real hipotecária, é preciso que o objeto seja um imóvel. Isso eu estou falando dos requisitos de idoneidade do objeto, tá, pessoal? Agora vamos falar dos requisitos de existência, dos elementos, né, de existência. Agora a gente vai falar dos requisitos de validade. Quais são os elementos? Eu acabei de falar os requisitos de existência, que são declaração de vontade, finalidade negocial e idoneidade do objeto. Já os requisitos de validade de um negócio jurídico têm elementos estruturais também, só que são diferentes. Capacidade do agente. Vocês lembram que a gente estudou no artigo 4 e no artigo 5 do Código Civil? O agente é relativamente incapaz quando ele é menor de idade, aí depois tem a incapacidade absoluta. Isso aqui tem a ver com isso aqui. Quando a gente fala o seguinte, são elementos estruturais do negócio jurídico, a capacidade do agente. O agente tem que ser capaz para fazer o negócio jurídico. Isso aí está relacionado à validade do negócio, tá, pessoal? O objeto tem que ser lícito, possível e determinado. O que é lícito, pessoal? O cara não pode começar a vender droga. Isso é ilícito, né? O objeto lícito é uma coisa que está em conforme com o ordenamento jurídico, com as leis vigentes, tá? Forma prescrita e não defesa em lei. Presta atenção, são pressupostos. Se faltar o negócio será nulo, tá? Nulo. Mas vamos falar de cada uma das partes que eu mencionei. Capacidade das partes. A validade do negócio jurídico exige que seja celebrado por um agente capaz. É aquele artigo lá, do artigo 4, se não me engano, do Código Civil, né? Agente capaz. Porque se ele for incapaz, ele não vai poder celebrar o negócio jurídico. Condição subjetiva de validade. A capacidade e a aptidão para intervir em negócio jurídico. Isso aqui é um conceito de condição subjetiva com relação aos requisitos de validade. Se a vontade for declarada por um incapaz, o negócio será existente, porém não terá validade. Por isso não gerará efeitos jurídicos. Eu já falei sobre objeto lícito, né? Que objeto lícito quando não contraria a lei, né? A moral, os bons costumes. O objeto pode ser impossível e gera nulidade do negócio. Você pode fazer, por exemplo, vou começar a vender cocaína. É ilícito, é contra o ordenamento jurídico, é contra a lei, né? Então é fundamental para ter validade o negócio que o objeto seja lícito, possível e determinável. O objeto deve ser suscetível de determinação e nunca indeterminável. Admite-se a venda de coisa incerta ou alternativa, mas que poderá ser individualizada no momento do cumprimento do contrato. Porque são três, né? Quando a gente fala dos requisitos de validade. Às vezes dá um branco aqui, mas é isso. O agente deve ser capaz, tá? O segundo ponto, o objeto deve ser lícito, possível e determinável. E a forma deve ser prescrita. Vamos falar sobre a forma agora. A forma é o meio de revelação da vontade do agente, dentro dos requisitos de validade, tá, pessoal? No Código Civil adota como regra a forma livre, consensual, liberdade de forma. O formalismo é a exceção exigida na lei para determinados negócios jurídicos, chamado de forma especial ou solene, para assegurar a autenticidade, evitar prejuízos a terceiros e facilitar a prova da realização e etc. É um certo protocolo que o ordenamento jurídico exige
para a formação do negócio jurídico, né? As partes podem ainda, no contrato, indicar a formalidade exigida para a prática de determinados atos na execução do mesmo, chamado de forma contratual ou convencional. Então, eu falei dos 3 requisitos, os 3 elementos que fazem parte dos requisitos de existência, e falei dos 3 elementos que fazem parte dos requisitos de validade de um negócio jurídico. Agora, eu vou falar quais são as formas de manifestação de vontade, porque um negócio jurídico tem a manifestação da vontade, né? Na sua própria conceituação. Existe a manifestação de vontade expressa, que se revela através de palavras, se revela através da escrita, através de gestos. Vamos dar exemplo. Um contrato, você assina um contrato, é uma forma expressa de você formalizar um negócio jurídico, de manifestar a sua vontade no negócio jurídico. Tem também um clique no celular, quando você clica para comprar uma coisa, você está manifestando a sua vontade, é uma forma de manifestação de vontade. Aqui a gente está falando quais são as formas de manifestação de vontade. A gente tem a expressa, né, que eu estou dando um exemplo. Você está no leilão, você levanta a mão, você está expressando de uma forma gestual que você está dando um lance no leilão, 1.500, 1.600, eu fico, né? Você não precisa falar eu fico, você levanta a mão, o leiloeiro já vai entender que você está manifestando a sua vontade. Não só em negócio jurídico, você está num ponto de ônibus, você levanta a mão para o ônibus para você entrar, é uma manifestação de vontade. Ela pode ser tácita. Aqui a gente está falando de manifestação de vontade, independente se é no negócio jurídico ou não, para entender o que é manifestação de vontade. A tácita se revela não através de palavras, mas sim através do comportamento do agente, que deduz sua vontade. Um exemplo é o donatário, como ele se comporta aceitando a doação. O outro tipo de vontade, a gente tem a expressa, a tácita e a presumida, pessoal. É a declaração não expressa, presumida. Quando um credor devolve ao devedor o cheque ou a nota promissória. Silêncio, pessoal, em regra, não significa manifestação de vontade, mas excepcionalmente, uma exceção, é o caso da anuência, tá? Quando as circunstâncias não for necessária a declaração de vontade. Aí tem um exemplo, doação pura, o artigo 539 do Código. Classificação dos negócios jurídicos quanto ao número de declarantes, pessoal. Eles podem ser unilaterais quando decorre de uma manifestação de vontade. Exemplo, uma pessoa faz um testamento ou uma renúncia. Isso aí é uma declaração de negócio jurídico quanto ao número de declarantes, uma pessoa com uma declaração de vontade. Ele pode ser bilaterais, quando decorre da manifestação de 2 partes formadoras de consenso. Um exemplo, contrato de compra e venda, locação, prestação de serviço, tá? Eles podem, 3, pode ser plurilaterais, ou seja, quando se conjugam mais de 2 vontades, todas direcionadas para a mesma finalidade. Um exemplo é o contrato de sociedade. Isso aí é a classificação de negócio jurídico quanto ao número de declarantes. Com relação à vantagem patrimonial, ele pode ser gratuito ou oneroso. Então vamos lá, pessoal. Quanto ao momento dos efeitos, pode ser entre vivo ou em razão da morte. Quanto ao modo de existente, principais e acessórios. Quanto à formalidade, solene, que são os formais, e não solenes, de forma livre. De forma livre, você compra, sei lá, um caderno de uma pessoa, não precisa de uma coisa formalizada, né?
compra e venda de bens imóveis, compra e venda de imóveis já requer um contrato formal, convencional, né? Falei dos requisitos de existência, que são os elementos: declaração de vontade, finalidade negocial e idoneidade do objeto. E os requisitos de validade, quais são os elementos? Capacidade do agente, objeto lícito, possível e determinável, forma prescrita e não defesa em lei. A teoria que é utilizada em negócios jurídicos, pessoal, é a tricotomia, plano de existência, validade e eficácia. O plano dos elementos, um negócio jurídico, é existente quando todos os elementos estruturais estão presentes no caso concreto. Se faltar o negócio existente, é um nada jurídico. Por exemplo, a celebração de casamento por um delegado de polícia. Plano de requisitos. Se existente, avaliamos o negócio, se ele é ou não viciado na sua formação. Capacidade do agente, licitude do objeto, forma, se ele está de acordo com a lei. Pode ser que ele exista ou não seja válido. Por exemplo, a venda de um imóvel sem respeitar a formalidade que apresenta um defeito, não sendo válido para aquele fim. Acho que ele está falando aqui de negócio enrolado, sabe, pessoal? O plano da eficácia, ainda que existe e é válido, pode ser que o negócio ainda não tenha surtido seus efeitos. Por exemplo, os efeitos estão vinculados a determinada data futura. Bom, pessoal, agora para fechar, eu vou falar da condição do termo e do encargo do negócio jurídico. Além dos elementos estruturais e essenciais que constituem os requisitos de validade e de existência do negócio jurídico, conforme exigido pela lei, outros elementos podem-se fazer presente. Além daqueles elementos que eu falei, pessoal, lembra dos requisitos de existência, declaração de vontade, finalidade negocial, idoneidade de objeto. Aí eu falei sobre os requisitos de validade, que é a capacidade do agente, objeto lícito, possível e determinado, a forma prescrita. Além desses elementos aí, pode acontecer de outros elementos fazerem presente no negócio jurídico. Quais são esses elementos? Os elementos acidentais são introduzidos pela vontade das partes e não são necessários ou estruturais. Você lembra que a gente, no conceito de negócio jurídico, fala que tem uma expressão de latim que fala voluntate, porque você tem autonomia, né? Autonomia privada. Tem a ver com isso aqui. Depois de introduzido, passa a ser plenamente exigíveis e aplicáveis esses elementos que não fazem parte, que não são necessários àquela estrutura de existência e validade. Aplicáveis no contexto do direito privado, disponíveis são verdadeiras autolimitações de vontades que têm como principal objetivo mudar os efeitos, gerando modificações na eficácia dos negócios jurídicos. Condição. Conceito. É o evento futuro e incerto que depende da eficácia do negócio jurídico. Artigo 121 do Código Civil. É inserido no negócio como verdadeira cláusula contratual, exclusivamente por vontade das partes, não por disposição da lei, que seriam conditionis juris, né? São inseridas pelas partes, por isso que fala que tem autonomia, né? O negócio jurídico dá direito à autonomia das partes. O nascimento ou a extinção de um direito depende da ocorrência e implemento da condição. Elementos: voluntariedade, futuridade e incerteza. Fato passado ou presente não é condição. Se o bilhete de loteria sorteado ontem foi premiado, fato certo não é condição. Morte de alguém,
não se aplica ao direito de família nem aos direitos da personalidade, pois a natureza de tais direitos visa proteger seus titulares e não permite a plenitude de autonomia privada. Lembra que eu falei da autonomia privada? Que é o que distingue a conceituação de negócio jurídico e ato jurídico no sentido estrito. Porque no ato jurídico no sentido estrito não tem autonomia. Já no negócio jurídico existe autonomia privada. Quanto à classificação, quanto à ilicitude, artigos 122 e 123. Existem condutas lícitas e ilícitas. São proibidas as condições que privarem de todo o efeito o negócio jurídico. Lembra que a gente falou que se tiver, tanto nos requisitos de existência quanto de validade, se um dos requisitos não existirem, o negócio é nulo. Se sujeita ao puro arbítrio de uma das partes, puramente potestativas. As físicas ou juridicamente impossíveis. Tem negócios que são impossíveis. As incompreensíveis e contraditórios, aqueles contratos que você lê e não entende nada, é incompreensível o contrato. O negócio em si, ele não é viável. Até por causa da cultura brasileira, ou determinada droga que aqui não é permitido, e etc. Quanto à fonte, pessoal, de ordem, promanam causais, depende de eventos fortuitos e não da vontade das partes. Te dou esta quantia se chover amanhã. Isso é uma condição. Potestativas, vamos entender esse termo que eu não estou sabendo o conceito disso aí, vou entender agora. Depende da vontade ou do poder exclusivo de uma das partes. Puramente potestativa, puro arbítrio de uma das partes, sem nenhum fator externo. Te darei um presente se eu levantar o braço. Simplesmente potestativa, arbítrio de uma das partes somado a algum fator externo. Te darei um presente se visitares Roma. É uma condicional, né? Mista. Depende da vontade de uma das partes e de um terceiro. Te darei um imóvel se casares com fulana. Isso é interessante, hein? Teve um ex-sogro meu que me prometeu, falou, te dou um apartamento se você ficar com a minha filha. Mas eu preferi a liberdade. Está aqui nas fontes de negócios jurídicos que promanam de uma classificação mista. Aí tem as promíscuas, pessoal. Se tornam incertas depois que algo acontece com o sujeito e torna incerta a implementação. Te darei uma bicicleta se você escalar o Everest, mas depois sofra um acidente e adquira um problema físico. Perplexa ou contraditória. Contém algo que se torna logicamente impossível. Declarei que A é meu único filho e B, se for meu filho também. Essa perplexa nem eu entendi direito, mas vamos que vamos, o importante é entender o vídeo como um todo, né, pessoal? Quanto ao modo de atuação, suspensiva e resolutivas. O que são as suspensivas? São as que impedem que o ato produza efeitos até a ocorrência do evento futuro e incertos. Por isso que fala suspensivas, suspende, né? Resolutiva. São as que extinguem, resolvem o negócio jurídico depois de ocorrido o evento futuro e incerto. Na prática, precisamos entrar na justiça para pedir que se declare a resolução de um contrato, visando ter segurança jurídica na comprovação de implemento da condição e a partir daí a ocorrência dos seus efeitos, extinção do negócio. Quanto à possibilidade do negócio jurídico, pessoal, impossíveis, fisicamente impossíveis, juridicamente impossível, é o exemplo que eu te falo do cara que quer vender droga e anuncia num site, é juridicamente impossível isso, né? Fisicamente impossível, não pode ser cumprida por qualquer ser humano, se voar até o céu sem qualquer equipamento. Juridicamente impossível,
as que esbarram em proibições expressas do ordenamento jurídico, proposta de negociar herança de pessoa viva ou adotar pessoa da mesma idade. São coisas que são juridicamente impossíveis. Do termo, pessoal, é o dia e o momento em que começa ou se extingue ou finaliza a eficácia de um negócio jurídico. Isso se chama termo. Termo de um negócio jurídico. Está vinculado à ocorrência de um evento futuro e certo, geralmente a uma data ou um falecimento de alguém. Não suspende a aquisição de direito previsto no contrato, mas apenas deixa suspenso o exercício desse direito. Exemplo, assinamos um contrato de aluguel com vigência inicial em 1/10/2022. Nos contratos podem ser termo inicial e pode ter termo inicial e termo final. Não se aplica aos cenários em que a sua fixação seja incompatível com a natureza do direito em que visa personalidade, família e os que reclamam execução imediata. Contagem do prazo, pessoal, de um contrato, de um negócio jurídico. Termo não se confunde com prazo, intervalo de tempo. Não é isso. Prazo é intervalo de tempo entre o termo inicial e o termo final de um contrato, ou intervalo de tempo entre a assinatura do contrato e o início de seus efeitos. Contrato no qual se fixam prazos salvo a natureza de obrigação. Um exemplo, contrato de empreitada não se pode exigir a conclusão imediata da obra. Tem um termo ali que estipula o prazo. Regras para contagem de prazo. Salvo a disposição em contrário, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento na contagem do prazo. Isso é o contrário da contagem do prazo quando o sujeito é preso, né? Porque inclui o primeiro dia na prisão. Aqui é salvo disposição em contrário, exclui o dia do começo e inclui... Eu estou falando do artigo 10 do Código Penal. Dei uma viajada aqui, nós vamos voltar para o... Se cair em feriado, considera-se prorrogado para o dia útil. Na contagem de prazo em Código Penal, conta até o feriado. Prazos fixado em horas se conta em minutos a minutos. Encargos para finalizar o vídeo, pessoal, de negócio jurídico, tá? É uma determinação apontada pelo autor de uma liberalidade, restringindo-a. O doador impõe ao donatário uma obrigação a ser cumprida em seu favor. Eu vou deixar, por exemplo, uma herança para você, mas você vai ter que cuidar dos meus 15 cachorros. Um exemplo dado pelo professor Tiago Vendramini. Mas esses cachorros não podem morrer envenenados, não. Tem que morrer de morte morrida mesmo, né? Também se aplica às declarações unilaterais de vontade, como na promessa de recompensa. Você acha um cachorrinho que estava perdido, você não estava com a intenção de achar, mas achou, né? Via de regra, não suspende a aquisição do direito, salvo seja previsto como condição suspensiva no contrato. É obrigatório o cumprimento do encargo, podendo ser exigido na justiça. Deve ser lícito e possível. Se fisicamente impossível ou ilícito, ilegal, tem-se como inexistente o encargo. Doa-se um imóvel e exige-se que o beneficiado vá a pé até a lua. Vou te doar esse imóvel aqui, mas você vai a pé até a lua. Impossível, né, pessoal? Tem que ter coerência, sensatez. O direito gira em torno disso, né? Bom senso, coerência, equilíbrio, sensatez. Próximo vídeo, pessoal, eu vou falar sobre erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores, tá bom? Tudo isso dentro do negócio jurídico. Mas eu acho que para esse primeiro vídeo tá bom demais.